Eu cheguei na Igreja Universal, eu conheci a Igreja Universal através de uma tia minha. Ela morava na Ilha do Governador e aos 8 anos de idade eu fui morar com ela. Mas somente aos 14 anos, quando eu já havia retornado a morar com a minha mãe, eu vi a necessidade de ir novamente à igreja, de procurar ajuda, devido aos muitos problemas que eu tinha familiares. Eu já conhecia a palavra, eu já conhecia o que a igreja, o que esse Deus da Universal, da Igreja Universal, podia fazer por mim. E ali, naquele momento, eu sabia que aquela era a única solução para que eu me livrasse dos sentimentos que eu tinha naquela altura. Eu era uma adolescente triste, eu era uma adolescente fechada, não entendia por que eu estava ali, não entendia por que eu vivia. Eu perguntava para Deus, por que eu nasci? Então é melhor que eu não tivesse nascido, devido a viver tantos sofrimentos. E aos 14 anos, já em junho de 1999, eu me batizei nas águas, na igreja ali no núcleo do Jabu. E no decorrer mais ou menos de 1 ano e meio, eu me batizei, tive o meu encontro com Deus e recebi o Espírito Santo. Ah, que dia! Recebi o Espírito Santo e fui levantada obreira com 15 anos de idade. Eu conheci meu esposo na sede de Senador do Camará, nós éramos obreiros e após 2 meses nós já estávamos conversando e decidi assumir um compromisso. Ele foi servir a Deus no altar. E eu permaneci na fé como obreira, lutando pelos meus objetivos, porque eu já tinha um sonho pessoal, que era glorificar a Deus com a minha vida. Eu queria testemunhar o poder desse Deus tão grande como obreira. E quando eu investi tudo num sonho que eu tinha, fiz curso de cabeleireira e após a minha formação, eu já tinha, com 21 anos de idade, eu já tinha o meu salão, eu tinha 2 pessoas trabalhando comigo, me ajudando nesse trabalho, e ali o nosso casamento ele foi aprovado. O bispo Clodomir, ele autorizou que nós viéssemos a nos casar. E eu tive que escolher em renunciar, em sacrificar. E algo que eu sempre quis, eu sempre dizia para Deus, eu quero provar para mim mesma que eu não vivo uma fé emotiva, mas que eu te sirvo com prazer, com amor. E claro, eu escolhi ficar com a melhor parte. Eu escolhi servir a Deus no altar. Nós nos casamos e quando nós já tínhamos 3 anos de casado, houve uma concentração, uma reunião especial na sede de Rocha Miranda, onde o Bispo Alves foi convidado a fazer aquela reunião, e eu jamais vou me esquecer daquele dia. A mensagem que ele deu, eu já tinha ouvido diversas vezes, mas aquele dia eu trouxe aquela mensagem para mim e comecei a analisar. E ele disse: aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E eu me perguntava, Deus, aonde está o meu coração? Porque eu não quero colocar nada em primeiro lugar. Eu não quero, meu Deus, ter nenhum sentimento com pessoas, com objetos, com sonhos pessoais que esteja acima do Senhor. E naquele mês, meu esposo foi para a entrevista com o bispo Darlan e ele nos disse que nós viríamos para Portugal. E chegamos em Portugal, já enfrentando os primeiros desafios do país. Saímos do Rio de Janeiro, 40 graus ou mais, para um país, quando nós chegamos, estava 5 graus, e a madrugada fazia negativo. Eu só tinha um casaco, que a minha cunhada, até mesmo minha cunhada me deu. E
E nós fomos enviados para a primeira igreja, que foi em Massamá. E já nesse dia nós dormimos no chão. Imagina, o inverno, aquele frio, já a madrugada fazia negativo. E pra gente aquilo, nós tínhamos um edredom e o lençol para forrar no chão, e eu dizia para o meu esposo: você quer sentir o frio por cima ou você quer sentir o frio por baixo? E ali nós passamos mais umas 3 noites nessa situação. Claro, logo depois tudo foi resolvido. E com 3 meses nessa igreja, nós fomos transferidos para o Porto, para a igreja da Trofa, onde nós enfrentamos a mesma dificuldade. O pastor anterior era um pastor solteiro, tinha lá uma cama de solteiro, não tinha roupas de cama de casal, nós só tínhamos um travesseiro, e ali nós dividimos aquele travesseiro, nós enfrentamos e nós nos deparamos com aquela situação, mas nós enfrentamos visando sempre fazer a obra de Deus, visando sempre levar a salvação para aquelas pessoas, visando sempre o ganhar almas, e isso nos fez superar esses momentos difíceis. E ficamos nessa igreja por 1 ano e meio, e durante quase um ano moramos nessa igreja. Como o pastor anterior era solteiro, a igreja não tinha carro, a igreja não possuía apartamento, a igreja tinha um fogão elétrico de apenas 2 bocas, e logo após 1 ano foi autorizado o apartamento, onde nós ficamos por 4 meses e fomos transferidos para a Ilha da Madeira. Nesse período eu estava fazendo meu check-up, os exames médicos, onde foi diagnosticado o câncer da mama. Fomos transferidos para Lisboa para poder ter a oportunidade de fazer outros exames e ter uma segunda opinião médica, né? Uma segunda visão. E ali o médico disse que eu teria que me submeter aos tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, processo cirúrgico. E para mim aquela situação, eu vi aquilo era muito difícil, porque tudo acontecia contra aquilo que eu cria, né? Contra aquilo que eu acreditava. E ali eu aprendi a viver, né, a sustentar a seguinte questão: eu tive que ter fé para sustentar a minha própria fé. E me submeti aos tratamentos, e eu dizia para Deus: Deus, eu tenho fé para ser curado, e o Senhor sabe disso. No entanto, eu fiz os meus votos, eu pus o meu sacrifício no altar, mas eu também tenho fé para passar pelo que tiver que passar. E eu dizia para Deus: eu não preciso de nada, Deus, eu não preciso de nada, eu não preciso receber nada material, eu não preciso receber nada de Ti para que o Senhor prove o Seu poder por mim, porque o bem mais precioso, o maior milagre que eu poderia receber, o Senhor já fez, que é me dar o Teu Espírito. E ali eu dei início àquela caminhada dolorosa, que eu nem imaginava que poderia sentir tanta dor. Nesse período eu estava fazendo rush, eu tinha todos os motivos para desistir, para fazer depois, mas eu escolhi viver mais esse sacrifício. Dei início ao rush, como também dei início ao tratamento de quimioterapia. Logo após a 3ª semana, claro, perdi todos os pelos, eu mesmo peguei a máquina, cortei o meu cabelo, eu não queria mas eu não vou dar essa oportunidade para que ninguém faça isso comigo. Então eu mesma peguei a máquina, raspei, claro, os meus cabelos, mas a dor maior não foi passar pelo processo do tratamento. A dor maior, a dor que eu sentia era interior, era contra os meus pensamentos e os meus sentimentos. E eu dizia sempre a Deus: Deus, eu sei que tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, e eu não quero sair dessa situação com nenhuma marca, com nenhuma sequela na minha vida com Deus, sabe? E na minha fé. E ali eu mantive a minha fé. Tinha momentos que parecia que eu era um personagem, que eu estava me vendo, e eu dizia: eu tenho que sustentar essa mulher, eu tenho que dar forças para ela. Quando a minha fé estava em baixa, Deus dizia: não temas, eu sou contigo. E
quando eu chorava de dor, o sofrimento era tamanho que eu chorava tanto, mas Deus dizia, quando Deus me deu essa canção: eu sou contigo, não temas, nem te espante, eu sou teu Deus. Então quando eu chorava, eu desabafava com Deus a minha dor, e Deus dizia: eu sou contigo. E na mesma hora eu sorria, porque eu tinha certeza que Deus estava ali comigo nessa caminhada, e Ele não iria me desamparar como nunca me desamparou. E como prova dessa fé sólida, dessa fé que traz resultados, é que eu estou aqui hoje dando esse testemunho, né? Tendo a oportunidade de falar desse testemunho para você. E o que a Igreja Universal ela representa para mim? Ela é como aquela mãe onde todos não acreditam naquele filho, naquela pessoa que diz que não vai ser nada, ninguém confia, ninguém acredita, é um Zé Ninguém, mas a mãe, ela sempre acredita que o filho tem jeito sim, e ela investe com todas as suas forças. E isso a Igreja Universal fez por mim, né? Através dessa fé, ela investiu, ela me deu a oportunidade de conhecer essa força que existia dentro de mim e acreditar em mim que eu poderia ser capaz de vencer tudo, de ser feliz, de ser transformada, e ela investiu em mim, e eu sou grata à Igreja Universal por isso, sou grata ao Bispo Macedo por se permitir ser dirigido por Deus. Parabéns, Igreja Universal, por esses 40 anos.